Olá, semana de rodada do Brasileirão. O Internacional ganhou no fim de semana, o Grêmio perdeu. A gente meio que já falou sobre isso. Nós vamos às repercussões durante a semana e lembrando que quarta tem jogo, quinta tem jogo. Na noite anterior, na noite de segunda-feira, nós tivemos futsal lá em Cruzeiro do Sul pela LAF. A LAF não foi feliz pela Série Ouro, mas a gente vai falar sobre isso também aqui, porque nós temos Diogo Botti, como diz os árbitros, dizem os apresentadores, aliás, de UFC, à minha direita, Diogo Botti. Minha esquerda. Até com as camisas, né? As cores e tal. Tá dupla Grenal aqui, inclusive. E à minha esquerda, o lesionado. Azul, mas não é do Grêmio, né? Azul do lesionado. Muito obrigado, tá? Muito obrigado quem me deu a camisa. Não pode falar o nome de quem pode falar o nome. Eu já disse pra eles. Impressionante. Bom, se é lesionado, é pior. Lesionado. Tem lesionado. A minha esquerda tem um lesionado. Pensa, já começa assim, né? O lesionado está o Internacional no Campeonato Brasileiro. Ele tem 30 pontos, Diogo Botti. E a necessidade, a obrigação de conseguir mais. E agora enfrenta um adversário quase que direto. O Coritiba, agora amanhã, né? Quarta-feira. É uma coisa assim, o Inter a gente tem visto a questão o Inter precisa fazer a sua parte, né? Nós estávamos comentando aqui, o Grêmio não ajudou, aquele negócio assim, mas o Inter não precisa de ajuda de ninguém, o Inter precisa fazer a sua parte contra as partidas que tem pela frente ainda, faltam 10 jogos pro término do Campeonato Brasileiro, o Inter precisa ainda de 5 vitórias e pelo menos mais um empate, para quem sabe aí ter uma tranquilidade um pouco maior em relação à pontuação, mas o Inter precisa fazer a sua parte em si. Né? Tem essa partida decisiva contra o Coritiba, quinta-feira, jogo no Beira-Rio, 7h30 da noite. Tem toda aquela aclamação de novo, assim como foi no jogo com o Figueirense, torcedor, vamos empurrar, aquele blá 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 todo, né? Para lotar o Beira-Rio, o Inter conseguir uma boa vitória aí, para conseguir seguir sonhando nessa fuga com o rebaixamento. Lembrando que, conforme os resultados paralelos que possam estar acontecendo, lembrando que essa rodada será estendida até o sábado, né? Ela começa amanhã e vai até o sábado com os jogos aí no meio de semana. O Inter pode permanecer no rebaixamento mesmo com vitória, né? Tem a questão do Sport enfrentando o São Paulo, tem o Cruzeiro também em campo, então são alguns adversários, tem o próprio Curitiba, se o Inter que tem a mesma pontuação, mas o Inter passa em função dos critérios, mas se isso acontecer, o Inter pode, quem sabe, em caso de mesmo, apesar da vitória, pode terminar a rodada ainda no rebaixamento, mas precisa vencer para continuar vivo, sonhando nessa questão de fugir dessa zona tão incômoda aí. Para a partida, já está confirmado duas ausências aí, o Paulão suspenso e o Fernando Bob, que está lesionado, teve uma contratura muscular aí, por pelo menos um mês. Isso é bom para o Internacional? Não é bom, né? Às vezes é bom. A gente fala em virtude do que vinha jogando, né? É bom que não joga o fulano e tal, mas o Fernando Bob, no esquema montado... Eu falo do jogo do Figueirense, que dá para dizer que é o jogo que o Inter conseguiu uma certa regularidade em campo, o time foi regular o tempo inteiro, assim, apesar de cair um pouco de qualidade no segundo tempo, mas manteve a posse da bola, manteve um certo domínio, né? O Fernando Bob fez uma função que o Rodrigo Dourado vinha fazendo e não vinha conseguindo tão bem, né? O Fernando Bob estou quase no meio dos zagueiros ali, como se fosse um terceiro zagueiro, né? E deu uma consistência defensiva que o Dourado não vinha conseguindo. Tem a questão que o Dourado é muito bom passador, então tu adiantando o volante um pouquinho, tu consegue ter uma questão de meio de campo um pouco melhor, uma questão de qualidade de passe. E o Fernando Bob tendo lesionado, talvez o Rodrigo Dourado volte a passar a fazer essa função com o Eduardo Henrique, que entrou hoje no treinamento do Roth lá no Beira-Rio e deve ser o substituto. Então, essa mudança tática de meio de campo, essa troca de funções, talvez o Inter perca um pouco um poder de marcação nesse setor que é tão importante. Eu disse que o jogo do Internacional seria na quarta, então na quinta-feira no Beira-Rio. Quinta-feira, isso. O Grêmio é na quarta-feira. Isso aí. Mas quarto o Inter joga também, no Barradão. Barradão, vai torcer de novo para quem vai perder de novo. Vai ter que buscar a torcida. Faltando 10 rodadas para a final do Campeonato Brasileiro. Palmeiras se assanhou com a vitória de ontem. Tinha dado um percentual de 66, não entendi. 63, você vai. A 63. Tá circulando é 63. Que 66 é bravo, né? 63 então. 63 para cada um. 63 para cair e outro para ficar campeão. Isso aí. E aí? E o Inter tem então 63% de chance de permanecer onde ele está, na segunda divisão do Campeonato Brasileiro.
63%. É bastante. Faltando 10 rodadas, tu ainda continua achando que já esteve em 70, né, esse percentual. Já teve pior. Já teve 70. Quem antes da vitória contra o Figueirense. Quem gosta do Fluminense sabe que o Fluminense tinha 99% e não caiu. Isso aí, exatamente. Então, pensa nisso. Querer é poder, gente. Vocês querem que o Inter caia? Vai ser ruim pro Grêmio também, viu? Começaram a mexer agora com a cabeça dos jogadores do Internacional. Começaram a trabalhar o psicológico. E este é o momento, quer dizer, o que está faltando é isso ou está faltando futebol ainda? Na verdade, assim, o Inter sempre apresentou um bom futebol, principalmente no primeiro semestre e tal. E tem peças que sempre renderam mais, né? O próprio Valdívia ainda não conseguiu voltar depois da lesão. O próprio Rodrigo Dourado, que a gente comentou aqui também, não está na sua plenitude. O Eduardo Sacha caiu muito. O Sacha era o goleador do Inter até o gol do Vitinho, no final de semana aí, e colocou o Vitinho como goleador. O Vitinho passou 200 dias sem jogar e continuava como goleador, né? Então tem esse tipo de coisa que precisa ser levado em consideração. O Inter, os jogadores perderam em qualidade, né? Decaíram o momento técnico do Inter é muito ruim, né? Não é a questão, mas falta jogo, claro que falta um lateral esquerdo que não tem, falta um outro volante, falta um zagueiro bom, falta um monte de coisa, mas os jogadores que vinham dando conta já não dão mais. Esse é o principal problema. Se o Inter tivesse mantido a regularidade, os atletas continuassem média de gol, média de assistência, média de passe, o Inter com certeza não estaria nessa situação. Não digo que estaria brigando pelo título, Libertadores, nada disso, mas uma situação mais cômoda de meio de tabela, com certeza. Talvez essa seja o principal fator aí que levou o Inter, e sem falar da questão da gestão, da mudança de treinadores, tudo mais, isso aí atrapalha qualquer grupo. Falar em Libertadores, não começa a ficar muito fácil entre aspas, né? São 20 times, 6 entram, mas ainda assim, não começa a ficar muito faceira a questão da Libertadores, tendo G6? 6 ou 7 até é possível. É possível acontecer isso, porque vai ficar... Mas o que eles estão fazendo agora, o que eles querem copiar é a Europa. Tá? E é um problema que a Europa não é América. E isso pode causar problemas. Eu acho que sim, porque quando vão jogar esse último final da Libertadores, tá? Eles vão jogar no Maracanã, um time da Colômbia e outro... Não, mas isso aí hoje tá definido. Já decidido. A final ainda vai ser mantida em 2 jogos. Ideia de se manter em um jogo só segue. Ela não foi sepultada, vamos dizer assim, de repente para daqui a alguns anos. Mas aqui não vai funcionar. Mas, eu também acho que não, pela distância e pela rivalidade, muitas vezes, né? E eu acho que, poder aquisitivo também, né? Isso aí, sem dúvida, não tem grana. Não tem como. Mas, tá mantido, tá confirmado, a Libertadores, apesar de aumentar aí 12 clubes, são 44 na edição de 2017, antes era 32, era tipo Copa do Mundo, agora 12 clubes a mais aí, 44 clubes nessa edição de 2017, com a final em 2 jogos aí. Diogo, e está confirmado os mexicanos? Os mexicanos seguem. Seguem, porque estavam ontem, estavam na dúvida ainda. Assim, também? Como convidados. Mesma questão do critério aí, é que os mexicanos têm a questão da CONCACAF, né? Sim. Eles disputam 2 competições, no caso, a Libertadores e a CONCACAF. Que é muito fácil para eles. Por isso que restringe a questão, tu pode ver, todos os mundiais de clubes aí tem um mexicano, né? Então tem que ver isso aí com relação. Por isso que o time mexicano, ele apesar de conquistar alguma vitória de Libertadores, coisa que não aconteceu ainda, já bateu na trave algumas vezes, né? O Inter aquela vez bateu o Chivas na final, o Tigres também agora chegou em 2015 na decisão. Então o time mexicano ele não vai para o Mundial em função de disputar outra competição. Mas para essa aí, dos 44 está mantido. Curtiu o jabazinho, Bote? Sim. Gente, é verdade. Vou trocar aqui. Não, mas pode deixar, inclusive. Pode deixar, tá bom? Só a foto visão. Dá o endereço, o telefone. A foto visão, São Cristóvão, liga pra mim, que eu passo adiante. Liga pra mim. E o Grêmio? O Grêmio consegue passar o Grêmio precisa passar para se aproximar então desse G6, né? Consegue passar de vitória, gente? Agora que nós estávamos comentando até esses dias da questão da relação da pontuação do Grêmio pro G4, mas agora pro G6, agora tá ficando. Então, antes de tentar pensar em rebaixar o Internacional, aquele negócio todo de ajudar o Internacional, o Grêmio precisa fazer por si, até para ir para Libertadores. Mas o Grêmio não perdeu pro Cruzeiro porque quis. Não, claro que não. Perdeu. O Cruzeiro ganhou o jogo. Futebol. Perdeu. Sei lá o que tá faltando. E vai querer ganhar no Barradão agora do Vitória. O Vitória vem voando, né? O Vitória, assim, ó... Botou 4 Chapecó lá que todo mundo tem medo. Se tu olhar a questão das últimas rodadas aí, Vitória e Curitiba são as melhores equipes aí das últimas 3 rodadas. Os 2 adversários da dupla. Os 2 adversários da dupla. O Curitiba, nessa questão aí,
tá muito bem. O jogo contra o América Mineiro ontem foi o natural, vitória 3-0. Né? O Vitória vem nesse atropelo aí contra a Chapecoense em Chapecó. Né? Desde que o Argel assumiu, teve ganhou do Inter aqui no Beira-Rio e tudo mais. Então tem essa questão do Vitória estar crescendo aí. E eu acredito que eu acho que não é uma equipe a ser considerada para o rebaixamento. Eu acho que o Vitória vai ter essa ascensão nas últimas rodadas e pode fugir. Eu acho que o time a ser batido, vamos dizer assim, que o Inter precisa prestar atenção contra o rebaixamento é o Sport. Eu acho que o Sport é a equipe que vem mais em declive, pode ter uma situação mais complicada, apesar de ter alguns pontos na frente. Eu acho que a equipe a ser cuidada aí, que o Inter não pode marcar passo. Tem uma vitória à frente do Internacional, tá 33, se dá uma bobeada, o Internacional é pelo desempenho mesmo que a gente tá falando, né? A questão, mas pela pontuação e tudo mais, mas tipo, é desempenho, né? A questão do momento, vamos dizer assim. Né? O Vitória vem, não dá para desconsiderar uma vitória de 4-1 sobre a Chapecoense e Chapecó. Não, digo o Sport, né? Sim, pois é. Então, a questão do momento, o Vitória também tá. Não tá eu acho que um dos grandes, Cruzeiro, Inter ou algum outro, vai cair, viu? Até para a segunda divisão é bom também. Cai sempre um. Cai sempre um. O Botafogo, que eu não sei o que aconteceu com ele. O Botafogo estava que sempre troca do Rio, você entra Vasco, sai Botafogo. Muito arrumado esse ano o time do Botafogo, assim, olha, surpreendente, assim, jogadores que ninguém apostava nada. Esse Neilton, centroavante, aí, jogava com uma perna só na dupla Grenal. Como é que foi o América ontem? Perdeu. Curitiba 3-0. Pois é, salvou o Santa Cruz, que perdeu também. Perdeu também. Né? O América correu, o Santa Cruz correu o risco de dormir já. Aquele jogo do Palmeiras ali era um jogo tão desgraçado assim, né? Que o Palmeiras ele fazia o gol, dele tomava o gol, dele tipo, agora eu vou fazer mais um. Aí ele tomou mais um, aí eu vou lá fazer mais um. Tipo, as coisas assim, né? O terceiro gol do Palmeiras foi impressionante, cara. Não, o primeiro, o que foi o primeiro gol do Zé Roberto? Sim. O Roberto tem 40 anos, cara. 41 acho que já fez, né? Meu Deus do céu. Terceira idade. Joga muita bola. E o grafite, na hora do pênalti, a pressão. Categoria, né? Pensa. Tranquilidade. Tudo velhinho. Velhinho é bom, espero que vocês fiquem velhos. Fiquem velhos também. Isso aí. Né? Nós tivemos na segunda-feira à noite, além desses 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro, um jogo de futsal válido pela Série Ouro. Foi lá no Orlando Eckert, no centro de Cruzeiro do Sul, Alaf Atlântico de Erechim. O Atlântico fez Alaf sentar no cantinho do... Brincadeira, né? Realmente complicou a situação da LAF aí na sequência da Série Ouro, né? Lembrando que já está na segunda fase, passam 2 apenas para as semifinais já. A LAF acabou perdendo para o Atlântico por 5-2, saiu na frente, tomou empate, fez o 2-1, tomou empate, aí já não viu mais a cor da bola, em questão de... acho que a LAF botou umas 5 bolas na trave. Né? Tipo, teve seu ritmo, teve seu momento, mas não conseguia concluir em gol e acabou parando na qualidade do Atlântico, campeão de Libertadores e tudo mais. O time de Erechim fez 5-2 aí, se aproximou da classificação, lembrando que a CIF é a líder dessa chave. E o público compareceu lá, né? Bacana, cheio o ginásio. Bacana. Eu acho que eu tava comentando com a Helena Bazejo lá embaixo na redação do informativo, que se a LAF tivesse, de repente, a sensibilidade de ver a questão do apoio, não traria o jogo de volta para Lajeado. Estaria lá, valeu. Tá, pessoal de Cruzeiro, pessoal aqui de Lajeado também. Parabéns para eles. O pessoal foi muito bem, é isso que precisa. Né? Tipo, não adianta ter um complexo esportivo com 3.000, 4.000 pessoas e tu botar 70 pessoas no ginásio. Olha a estrutura que é para abrir aquilo lá. Luz, manutenção daquele monstro que é aquele complexo esportivo da Univates. Então, realmente, se a Univates, a LAF pudesse perceber a questão do acanhamento do ginásio, que até impõe uma pressão ao adversário, né? O ginásio do Cruzeiro eu acho que se credencia bastante forte. Nós não falamos hoje de regional por quê? Não, porque eu fiquei de dar a lista dos ganhadores, dos vereadores, mas eu esqueci de trazer a lista aqui. Porque não teve eleições, não teve. Né? Deu festa na região toda, aliás, de todo o Brasil. E aquilo tudo, né? Mas na próxima terça... Próxima terça? Não, próxima terça você vem falar sobre o regional. Espero que sim, se for permitido. Lógico. Rodada confirmada no final de semana. Confirmado. Tá? Titulares, aspirantes, velhinho, todo mundo. Eu quero pedir para vocês, assim, na quinta-feira, se puderem assistir o programa Viagem. E quem tiver com saudade do Chaveco aí, a gente viajou bastante. O Chaveco viaja pra caramba.
É 15 para 1 da tarde, né? Sei lá. É depois do Redação Informativa. O diretor é meio de 15, Turcati. vai até 15 para 1 e 15 para 1 começa o viagem. Oh, vamos viajar então, gente. Vamos lá. Então, na próxima terça-feira, o Elton vem aqui para falar sobre o Regional Sertel Sicredi. Na quinta-feira tem viagem inédito, 15 para 1 da tarde. Nós voltamos amanhã, depois do Redação Informativa, às 7 da noite. Por aí, né? 7, 5 para 7. Ali por volta das 7 Por volta. horas. Um pouquinho depois da hora da Ave Maria, que é mais antiga. Começou a Voz do Brasil, passa para cá. Isso aí. Até mais você. Boa noite. Um abraço.